Salmo 78, versículo 52 até o versículo 54. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz assim: fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua destra conquistara. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta manhã que o Senhor nos concedeu mais uma vez nesta casa. Te agradecemos pela vida dos batizados, a igreja que ajudou, ó Pai, os familiares também presentes, a todos que contribuíram, se organizaram, como Marcos, Eli, né? A secretária, nossa irmã Maria José, também, ó Deus, e tantos outros que se mobilizaram para a celebração desse batismo, e toda a igreja também assim reunida, recebendo teus filhos aqui para esta celebração. Rogo para que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o Salmo 78, escrito pelo salmista Asaf, ele foi escrito de modo de lembranças, relembrar coisas que aconteceram com Israel, com o seguinte propósito. Versículo de número 7, ele deixa bem claro qual é o objetivo dele com este salmo, quando ele diz assim: para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos. Então este é o propósito: confiar em Deus, confiar mais. A geração que Asaf estava transmitindo esta palavra parece que estava com dificuldade de confiar em Deus nos momentos difíceis da vida, e ele vai relembrar, vai recordar, vai trazer à memória fases da nação de Israel que Deus trabalhou quando o povo confiou e quando o povo não confiou, demonstrando, revelando um Deus que ainda assim, até na infidelidade, até nos momentos de vacilo do povo, Deus permanecia fiel, tão misericordioso, como é destacado no versículos 30 a 37 desse mesmo salmo, quando Deus diz que o povo orava de madrugada, buscava a Deus constantemente de madrugada, faziam vigílias intensas, porém o coração não estava em buscar a Deus, mas Deus, que é misericordioso, estava ali à disposição dos seus filhos, à disposição do seu povo. E queridos, na altura desse versículo 52 até o 54, o salmista Asaf, ele vai destacar Deus no passado como o guia de Israel, o guia do seu povo. E é o tema que eu quero refletir com os amados. Deus é o nosso guia. Primeiro, ele nos guia no deserto. No verso 52, ele diz: fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Irmãos, Deus sempre nos conduz nos desertos da vida, assim como conduziu Israel durante os 40 anos de peregrinação, os 40 anos caminhando no deserto. Deus foi o seu guia, guiando o seu povo. O povo era como ovelhas direcionadas por Deus. Irmãos, do mesmo modo Deus nos guia hoje nos desertos da vida, na escassez, os momentos difíceis, quando falta tudo, porém não falta Deus. A escassez pode ser grande material, mas Deus não falta, e não falta suprindo, ainda que não seja em abundância, mas Ele sempre supre. No deserto Ele supriu o seu povo com o maná. Deus supre o seu povo. Lá eram cerca de 2 milhões de boca, né? E nós precisamos acreditar que Deus nos conduz nos desertos da vida. Nossa casa, que é bem menor no Brasil, que joga comida no lixo diariamente, basta só passar na Ceasa e as toneladas são jogadas fora. O Deus que sustentou no deserto, onde não havia nada, 2 milhões, será que Ele não pode conduzir no deserto da nossa vida hoje, num país que joga comida no lixo? Deus é o nosso guia nos momentos difíceis, nas fases mais difíceis. Deserto familiar, não é? A casa, talvez sua família esteja passando por grandes lutas, grandes problemas, está no deserto, falta amigo, falta alguém que compartilhe. Ainda assim, Deus está guiando.
Deus está conduzindo, ainda que seja até difícil de você ver a direção dele, ele está conduzindo, como no livro de Esther, que não aparece a palavra Deus, mas Deus está lá, conduzindo o seu povo dentro daquele livro, dentro daquela fase histórica da nação de Israel. Deus conduz, ainda que seja um deserto, como o de Jó, ganha amigos difíceis, pessoas que vêm com acusações duras, pesadas, ganha uma enfermidade, os ganhos de Jó, ganha uma enfermidade mortal, sua mulher que estava equilibrada, ganha uma mulher desequilibrada e manda ele amaldiçoar sua vida e se matar, suas perdas, perdeu seus bens materiais, perder a saúde, enfim, perder os filhos, mas ainda assim, Deus era o guia da vida de Jó naquele deserto. Creia, meu irmão, que Deus está conduzindo como pastor a sua vida, ainda que seja no deserto, ainda que passe por circunstâncias difíceis, tribulações, como o deserto de José, lançado ou jogado fora de sua família e colocado dentro do Egito durante 17 anos como escravo. Ainda assim, Deus estava guiando, conduzindo José em todo aquele deserto, em toda aquela dificuldade. Assim também é com a nossa vida. Deus é o nosso guia nos desertos, nos lugares difíceis, nas fases difíceis, quer na família, quer na relação com os filhos, esposa, esposo, quer no trabalho, seja onde for, Deus é o nosso guia no deserto. Segundo, Deus é o nosso guia, meus irmãos, Ele nos guia com segurança. Versículo de número 53, a palavra do Senhor nos diz assim: guiou com, toda igreja, guiou-os com, Deus nos guia com segurança, ainda que a lógica diga que não. Deus nos guia com segurança. Quantas coisas aconteceram, que Asaf está aqui relembrando o povo no deserto, a travessia do deserto, queridos, quantas coisas ocorreram e Deus guiou com segurança. Por exemplo, havia animais ali que poderiam ferir aquele povo, como por exemplo serpentes venenosas, mas Deus poupou, protegeu o seu povo com segurança. O sol, que era intenso, bem mais do que o Altinho, que Altinho teve uns dias aí que à noite até a água estava quente, a gente ia tomar banho de água morna à noite, não precisava de chuveiro elétrico, não precisava. Quente durante 40 anos, diz o texto que a sandália do povo não se acabou. Eu não sei se Marcos conhece uma havaiana dessa, que passa 40 anos no deserto. Deus protegeu com segurança. Detalhes, até a roupa não se acabou, Eu não sei qual foi a grife, qual foi a loja, o shopping que foi bater lá para comprar, uma Musa Maison, mas a roupa ficou intacta durante 40 anos, porque Deus estava conduzindo com segurança. Do mesmo modo é a nossa vida, e ainda que a gente não perceba, ainda que saia até da lógica, porque a nossa mente é muito limitada, pensamos racionalmente. Deus extrapola, Ele não trabalha no nosso nível, porque Ele quer dizer que Ele é Deus. Se Ele baixar o nosso nível para trabalhar no campo da razão, aí você vai ter um gênio que entra dentro de uma lâmpada e faz o que você quer. Deus extrapola a razão, sustentando e mantendo o seu povo em todo o deserto com segurança. As guerras que Moisés teve que enfrentar, Deus protegeu com segurança, ganhando todos os campos de batalha, todas as suas guerras. Do mesmo modo a nossa vida, meus irmãos, o Senhor nos guia com segurança, ainda que a gente não entenda, não compreenda e faça como Pedro fez: eu não estou entendendo nada, e Jesus, deixa eu fazer isso aí. Ainda que você não entenda, entenderás depois. Ainda que a gente não entenda, Deus nos guia com segurança. É o que o Salmo 23 vai apresentar no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fases difíceis da vida, circunstâncias problemáticas, ainda que passe por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que vai acontecer com o seu coração? Não temerei mal algum, razão, porque tu estás comigo. Irmãos, Deus nos guia com segurança nos vales de sombra da morte.
Ainda que a gente não entenda, como o salmista Davi não entendia, porque ele estava fugindo de Saul quando escreveu aquele salmo. Ele pensou na fugida, na saída da presença de Saul, quando é ameaçado de morte. E diz alguns hebreus que ele entrou em uma floresta que não lhe dava condições de sustento. E ele, quando sai daquela circunstância, escreve esse salmo dizendo: o Senhor é meu pastor, ele não me faltou e me guiou no vale da sombra da morte com segurança. Saul não alcançou Davi. Davi teve N oportunidades de vencê-lo, mas poupou. Deus estava guardando o seu filho, protegendo a sua ovelha, guardando a sua ovelha com segurança. Nem um fio de cabelo de Davi foi tocado, arrancado pelas mãos de Saul. Do mesmo modo é a nossa vida. Ele nos guia nos vales de sombra da morte com segurança. Por isso, creia, meu irmão, deposite sua confiança nesse Deus, que é o foco do salmo, é o objetivo do salmista, confiar mais em Deus nos momentos difíceis da vida, porque Deus está conduzindo com segurança. Terceiro, ele nos guia com milagres. Versículo de número 53, a parte B: sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Irmãos, Deus nos guia com milagres. A direção de Deus na nossa vida não fica numa coisa, como eu já falei, limitada à razão. Aquele feijão com arroz diário. Há momentos que Ele vai quebrar a ordem da natureza e nos conduzir. Quando Ele está falando de milagre, Ele fala da travessia do mar de juncos, o mar vermelho. E meus irmãos, você pode procurar em qualquer lugar e não vai achar, a não ser na Bíblia, paredes de água. Tinha um professor de física que ele ficava debochando ele até. Será que algum tubarão passava assim pela parede e o pessoal ficava com medo? Alguma baleia vinha assim, né? Para dar uma bocanhada, alguma coisa. Paredes de água permanecer para que o seu povo passasse. Deus quebrou toda a razão. Não vai achar isso aí em nenhuma faculdade. Você pode fazer PhD onde for, né? Só na Escritura, porque Deus conduz seu povo com milagre. Durante o dia, uma coluna de fogo. De dia ou de nuvem? Nuvem. À noite, uma coluna de fogo, para direcionar, guiar seus filhos. Você já viu uma tocha dessa aí diariamente? Né? Do nada surgiu uma coluna de fogo e saía direcionando, e quando o povo parava para descansar à noite, a coluna permanecia acesa e só apagava durante o dia, para que a nuvem substituísse, né, a vigília, né? Já cumprisse teu quarto de hora, agora é a minha vez, né? A nuvem se colocasse à frente, conduzisse o povo. Onde a nuvem parasse, o povo parava. Se a nuvem andava, o povo andava. Deus guia seu povo com milagre. Maná sendo derramado diariamente, de forma milagrosa, e com tempo determinado para parar. Depois que colocasse o pezinho na terra prometida, cessaria. Durante 40 anos ninguém passou fome, porque Deus milagrosamente sustentava seus filhos. Irmãos, precisamos submeter esse guia, acreditar mais, depositar mais confiança, porque Deus nos conduz com milagres. Tem hora que Ele foge das regras humanas e atua de uma forma que a razão não explica, e a única resposta que podemos dar é: foi milagre de Deus, foi milagre do Senhor. Permita que Deus atue na sua vida, guiando com milagres. Não duvide, né? Em causas difíceis, impossíveis, é aí que Ele gosta de trabalhar. Creia no Deus que guia com milagres. Pastor, é impossível. É essa causa mesmo que Ele gosta, né? Das impossíveis é com Ele, as possíveis são conosco, né? É dessas situações difíceis que você olha assim: eu não tenho força. Deixa com Ele, que Ele tem força para fazer milagres em alguns momentos de nossa vida. É assim que Jesus aparece, o nosso pastor, a partir do Novo Testamento, celebrando o quê? Milagres, quebrando barreiras, fazendo coisas que os homens duvidavam. Deus nos guia fazendo milagres em nossa vida. E por último, o Senhor nos guia para o seu propósito. Versículo 54, a
palavra de Deus diz assim: fê-los entrar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua destra conquistara. O salmista está destacando a saída do povo até o Monte Sinai, até a terra prometida, a montanha prometida, ou seja, até o lugar onde Deus revelaria os seus mandamentos. Conduziu o povo com um propósito. Vai chegar o momento que vocês vão receber as minhas regras. Irmãos, Deus, como pastor de nossa vida, Ele nos guia com propósito. Não pense que a direção de Deus é sem propósito. Tudo que acontece conosco é permissão de Deus com um propósito específico, não é? Ah, pastor, as coisas estão prosperando, amém. Qual o propósito de Deus na sua prosperidade, na prosperidade dele em sua vida? Pastor, as coisas estão difíceis. Qual o propósito que Deus tem na dificuldade que você passa? Em Jó, eu te conhecia de ouvir falar, meus olhos agora te veem. Irmãos, Deus nos guia com propósito. Havia um propósito para Israel passar 40 anos. Havia outras formas de chegar mais rápido à terra de Canaã. Havia outra trajetória, mas Deus preferiu aquela com um propósito. Deus nos guia com um propósito. E trabalhar a nossa maturidade espiritual. Mas Deus, de novo isso, Deus, de novo, para que amadureça, para que desperte, né? Mas Deus, eu estou passando por isso de novo, meu irmão. É assim mesmo, porque precisa de uma lição, tem um propósito. Pare para refletir, não porque está passando, mas para quê? Porque Deus conduz sua vida com um propósito. Tudo. Jó passou toda uma fase difícil. José passou todo, depois foi que ele veio entender, foi Deus que me trouxe para cá para manter a minha nação. Mas ele até ali não entendia nada. Deus tinha um propósito no sofrimento de Jó, no sofrimento de José. Deus tinha um propósito quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Será que era inútil? Será que era assim? Não, deixa só ele brincar com os bichinhos lá uma noite. Não, o coração do rei foi tocado, incrédulo, para orar e jejuar ao Deus vivo, e depois lançar um decreto que deveria ser adorado aquele Deus dentro da Pérsia. Irmãos, Deus nos conduz com propósito. Tudo, na família, no trabalho, na igreja, as lutas, as bonanças, as quedas, os levantes, tudo tem propósito de Deus. Tudo tem um objetivo, e você precisa orar, e eu preciso orar para entender, pedir a Deus, me faz entender qual é o teu propósito, porque o Senhor está conduzindo, ainda que eu não entenda hoje, mas me revela, me ensina, me faz compreender. As aflições, as tribulações que Paulo passou, não era sem propósito, tinha um objetivo, de tal modo que ele vai agradecer, em 2 Coríntios, no capítulo 12, pelo famoso espinho que incomodava, que deixava ele triste, abatido. Depois que Deus revela, olha, eu coloquei isso aí, meu filho, para que você não se exalte pelas revelações que não tenham dado a outro, mas a você. Até Pedro diz, tem coisa que ele escreve que é difícil de compreender. Deus deu muita revelação do plano de salvação, do propósito para a igreja, a Paulo, e para que Paulo ficasse no lugar dele de criatura, e não de criador, no lugar de criatura, Deus disse, olha, para que você fique humilde, vou deixar esse espinho contigo. Aí ele vai olhar para aquele espinho que era tão doloroso, tão chato, tão incômodo, ele vai dizer, que coisa boa, né? Que mande mais espinhos para mim, né? Para que eu fique humilde. Deus tem propósito, meu irmão, em tudo. Por isso ele guia o seu povo com propósito. Pastor, eu estou com um espinho na carne, um calo no pé. Amém, meu irmão. Deus tem um propósito nesse espinho na sua vida. Deus tem propósito na sua bonança que você passa. Deus tem propósito na tempestade, nas lutas, nos momentos difíceis, em tudo há um propósito de Deus. Portanto, quando você for hoje em casa, faça assim, Deus, tu sabes da luta que passo, me ensina qual é o teu propósito. O que é que tu queres me ensinar? Crescer em quê? Aprender o que de ti? Para que eu passe para outros, o repasse, né? Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 1, 2, 3 e 4, ele só fala de problema, que
deu vontade de desistir da vida, passou tribulações na Macedônia pesada, né? Quase que se matava, mas ele diz uma coisa: Deus nos consolou, quando ele diz lá no versículo 3, Deus, Pai de todas as misericórdias, Deus de toda a consolação. Mais abaixo, ele vai dizer assim: nos consolou para que nós consolasse vocês. Havia propósito. Paulo passou aquela luta, Deus consolou, disse: agora olha, tem outros passando problema, vá lá ensinar eles. O consolo que eu te dei, repassa. Irmãos, há propósito em tudo que Deus faz na nossa vida. Não cai uma folha, meu irmão, sem que Deus permita e que não tenha propósito para a minha vida, para a sua vida. Portanto, recapitulando, Deus é o nosso guia no deserto, Deus é o nosso guia com segurança, Deus é o nosso guia com milagres, e Deus é o nosso guia com propósitos para a nossa vida. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, nós vamos orar, e em seguida os irmãos estarão se dividindo para as salas da escola bíblica. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso guia. Nos guia, Pai, com essas verdades que foram aqui destacadas, assim como fizeste com Israel, tu faz também com a igreja, com cada um de nós. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos faça compreender o teu propósito em agir em nossa vida, como pastor de nossa vida, para depositarmos mais confiança em ti, depositarmos mais esperança em ti, crermos mais em ti, de que o Senhor está conduzindo, ainda que não entendamos todo o propósito que o Senhor trabalha em nossa vida, Pai. Ó Deus, abençoa os teus filhos com um dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.